Olá para todos. Para simples reflexão. O que essa reivindicação dos irmãos caminhoneiros representa na vida de cada brasileiro? Porque a luta, porque o abrir os nossos olhos, a recém está iniciando. O Brasil, para mudar de verdade, para se ter realmente um equilíbrio em peso, cálculo e divisão, ainda vai demorar um bom tempo. Mas nós devemos de assimilar as lições que foram para nós repassadas ou portas que estão se abrindo, principalmente também na nossa educação em nossos lares. Eu digo de certeza que esses garotos mal educados, que faz um bocado de tempo que estão assaltando o bolso de todos os brasileiros, são seres que foram mal educados em épocas passadas. A eles não foi ensinado a responsabilidade sagrada e divina, inclusive, que é a de ser um dirigente, um administrador de uma nação. Porque ele não vai lidar com grãos do celeiro dele, mas sim do celeiro alheio. E esses garotos não foram bem educados, inclusive pelo sistema religioso, que em vez de prezar o quão sagrado e responsável é esta missão, sempre disse que o sagrado é o sacerdócio. E quando na verdade o sagrado e divino é o exercício administrativo. Os governantes do Brasil ainda, para eles, ou da parte deles, ainda não caiu a ficha. E nem para a grande maioria do povo, porque em vez de eles olharem para dentro da casa, para dentro da máquina administrativa que está o grande problema, eles ficam procurando atenuação no bolso alheio, ou seja, bater a carteira do outrem e não olhar para as reformas, para ter grandeza de espírito, de realmente promover mudanças, em cima de um parâmetro que eu sempre falo: como eles vão resolver o problema do Brasil? Se o problema do Brasil é eles, a grande farra dos milhões, o qual menos de 1% da população o faz, e 99% trabalha como escravo inconsciente sob forma de servidão moderna. E esses 1% ou menos fazem a grande farra com o nosso dinheiro e jogam de volta as migalhas para nós, quando na verdade deveria de ser bem ao contrário. Começa pelos figurões, vamos dizer pelo herói nacional chamado Sérgio Moro. Não tira os méritos dele como juiz, está cumprindo a sua função. Mas se ele dissesse: eu ganho mais de 100 mil, abdicarei de 50 mil em benefício do povo brasileiro e espero que os demais que têm esses salários altíssimos façam o mesmo. O exemplo deverá de vir de dentro dos três poderes: legislativo, executivo e judiciário. O que nós temos que passar para os nossos filhos sobre uma forma de educação, não pensando somente no hoje, mas nas gerações vindouras,
de que é um grande equívoco, que é um grande erro, que é feio, que é equivocado o ser humano pegar grãos de um celeiro o qual não é seu. E que trabalhar nessa empresa é algo sagrado e que deve de haver limites de salário e de privilégios. Eu continuo afirmando, e fazem anos que eu faço, e os meus clientes são testemunhas. Cortem esta farra ao menos pela metade. A farra dos milhões. O Brasil é rico. Só que a moeda financeira do país é desviada para um pequeno feudo, o qual não se conscientizou que o problema é ele. E acena para bater carteira dos outros para resolver essa questão, e não se vê ninguém falar que vão cortar privilégios ao menos pela metade. É o mínimo que eles devem de fazer, pois eles estão para servir o povo. Eles estão para trabalhar para o povo e não para serem servidos como reis, como marajás, como era Kublai Khan e outros déspotas que passaram por esse planeta. A educação dos nossos filhos é para que eles saibam que é imoral o que está acontecendo, que é algo vergonhoso. Se nós não passarmos a lição de casa, eles vão achar que esta farra é normal, que quem está lá faz parte de um outro mundo, porque criaram vários mundos dentro de um mundo, e que é errôneo e vergonhoso, e quem recebe esses salários deveria de se sentir envergonhado e não enaltecido. E se for fazer um pente fino no Brasil e estabelecer uma lei que 10 mil ou 15 no máximo é o teto na empresa Brasil, nós teríamos um vertedouro de milhões e milhões e milhões e bilhões de reais sobrando para a saúde, para a educação, para a segurança, para o bem-estar, para a prevenção de doenças, para moradias, porque esse dinheiro é do povo. E uma vez nesta empresa meia dúzia faz a farra dos milhões, obviamente que vai faltar para os demais. Aí eles dizem que estão estudando a viabilidade, que vão ver o impacto ambiental, estão esperando a liberação da verba. E ali vem a desculpa do duque, do grão-duque, do visconde, do barão, da baronesa e da condessa. Hoje apenas mudou a nomenclatura, mas continuam fazendo a mesma coisa, ou pior que era feito no Brasil Império, porque Tiradentes morreu, porque achou que era um absurdo 20% de imposto pago para a coroa portuguesa. E hoje a coroa brasileira cobra de 50% a 60%. Então as coisas não melhoraram, as coisas pioraram. E a servidão moderna em muito se adentrou. Mas nós estamos abrindo os nossos olhos. Eles são poucos e nós somos muito. Só que, lamentavelmente, como um irmão veio falar hoje no centro de nossa cidade, até muito bem intencionado para apaziguar esse conflito, mas disse ele: saibam escolher, votem bem. Mas se eu votar para alguém, continuar recebendo os mesmos privilégios, a farra dos milhões continuar, não adianta votar bem. Nós temos que pensar além. O Brasil deve de ser administrado como uma empresa. Pegue a farmácia São João, como ela cresce e aparece. Vê se alguém lá ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, tem auxílio paletó, tem auxílio moradia, tem auxílio combustível. Nada disso existe.
Assim deve de ser o Brasil. Não adianta eu votar no homem bom, mas o salário que ele vai receber lá é imoral. Os privilégios que ele receberá é que desconstrói a nação, que desestabilizam o orçamento de saúde e de educação. Porque lá um incauto mentiroso vai receber mais do que o mestre que orientou, que é o professor. Então é preciso pensar além. Muito já foi feito. Valeu para abrir os nossos olhos. Mas é preciso muito mais, é preciso os dirigentes terem a grandeza de espírito, de saberem que eles não estão aqui na terra para sempre, que nós não somos eternos. E que essas mudanças podem ecoar para a eternidade. E eles não vão deixar o nome deles na história, porque eles serão esquecidos. Eles só deixarão o nome deles na história se realmente eles promoverem mudanças e colocar na empresa Brasil, nativos ou inativos, aposentados ou não. Ninguém, mas ninguém ganhará mais do que 15 mil ou 10, já é muito. Aí um figurão dirá, mas eu não posso trabalhar por esse salário. E eu pergunto a ele, por que você não pode viver com 10 mil? Você é rico, vai cuidar das tuas empresas e da tua fazenda, das tuas fazendas. O meu filho e o meu neto, o teu neto estudará, se formará e vai ser um profissional que vai trabalhar na empresa Brasil e será muito feliz com 10 mil. E o Brasil irá muito bem e todos verão que não há necessidade nenhuma de deputado, de vereador, de senador, de desembargador, de fulano, de beltrano, de ciclano. É tudo telentulho. Nós precisamos apenas agentes administradores capacitados. E 1/3 da equipe já basta. 1/3 da equipe já basta. Aí teremos sim saúde, educação e habitação. Não se iludam com urnas eletrônicas, não se iludam com biometria, não se iludam que há bons candidatos enquanto não houver esta reestruturação da máquina administrativa. Senão os nossos netos estarão protestando, nossos bisnetos estarão reclamando e sempre estaremos pagando a conta para manter a farra de uma pequena minoria.